É, então, esse tema, né, do Concílio Vaticano II, a Terceira Guerra Mundial, é uma guerra que, na verdade, não acabou, né? Ela continua. Ela começa no Concílio Vaticano II e é uma guerra teológica. E é por ser uma guerra teológica é que muitas vezes não se dá conta de que é uma guerra bem real que ela existe, que ela se dá no campo, né, da teologia. É claro que ela também se dá, né, no campo histórico, mas a batalha em si é uma batalha teológica. Então precisa entender um pouco de teologia, entender um pouco da doutrina da Igreja Católica e entender também um pouco da teologia judaica, né? Então nós já vimos na outra aula que essa ideia de tradição judaico-cristã, né, é uma mentira, né, foi criada lá no século XIX por um pastor protestante e inicialmente, né, poderia até se referir àqueles judeus que se converteram ao cristianismo. Mas para por aí, não dá para levar isso adiante. Aí no século XX, essa ideia de tradição judaico-cristã, ela passou a ser usada como uma espécie de carro de batalha a favor, né, da supremacia da religião judaica sobre o cristianismo. E nós já vimos, né, na outra aula que não há continuidade nenhuma entre a religião farisaica, essa que forma, né, o judaísmo que a gente conhece hoje, com o cristianismo. Muito pelo contrário, né, há uma oposição total, absolutamente, né, irreconciliável. Não há possibilidade de uma convivência entre essas duas coisas, porque são dois mundialismos, né, que se excluem. Ou é um ou é o outro. Então esse é o sentido dessa guerra teológica. É a natureza dessa guerra teológica, desse confronto teológico. Então hoje a gente vai dar sequência a esse raciocínio, né, essa análise teológica. Então deixando claro novamente, né, que não é uma questão racial, não se trata disso, né? Se trata de uma análise de duas religiões que são diametralmente opostas e que a gente precisa entender o que diz uma e o que diz outra. E para a gente entender, a partir daí, o que foi o Concílio Vaticano II. Porque não adianta a gente transferir o problema do Concílio Vaticano II para questões menores. Se a gente não entender a essência do problema, a gente vai estar enxugando o gelo. Como, aliás, fazem quase todos que analisam o problema do Concílio Vaticano II, ignorando, né, essa guerra teológica. Então, hoje eu fiz aqui, para a gente iniciar essa aula, fiz aqui no quadro um pequeno esquema, e a partir desse esquema a gente vai tentar explicar esse conflito e os seus desdobramentos, né? Vocês podem ver aqui a imagem que eu coloquei, né, um esquema do fundamento teológico segundo o hassidismo. Então, o hassidismo é aquela vertente da religião judaica, que surge lá depois, né, do fracasso messiânico com o Sabbatai de Sevi, e eu já expliquei naquela outra aula, e a partir daí, século XVII, século XVIII, século XIX, o hassidismo vai se tornando, né, o movimento majoritário e mais poderoso dentro do judaísmo. E é o hassidismo que vai conduzindo as operações da emancipação judaica, que vai culminar nessa ideia neo-messiânica, esse novo messianismo, né, que eles acreditam. E, sobretudo, né, partindo da Rússia. Então, eu já digo para vocês, né, que, pelo que eu estudei sobre este assunto, pelo que eu estudei sobre a Cabala, pelo que eu estudei sobre o misticismo judaico, pelo que eu entendo como professor de história, pelo que eu entendo da doutrina católica, eu já antecipo que os erros
que a Rússia espalharia pelo mundo, que foi predito em Fátima. Nossa Senhora disse isso, né? Se não fizer a consagração, a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. Eu já digo que esses erros espalhados pela Rússia são provenientes do hassidismo, sobretudo da sua corrente mais poderosa, que é a corrente Chabad-Lubavitch. Então, para que vocês tenham uma visão global do problema. Por quê? Porque é o Chabad-Lubavitch que controla os governos do mundo todo. Quando a gente vê um governo como Putin, quando a gente vê um governo como Trump, quando a gente vê um governo como Milei, recentemente eleito na Argentina, quando a gente vê esses chefes de Estado, como por exemplo o Trump, né, cujo o seu genro, o Jared Kushner, né, que é o esposo da sua filha, Ivanka Trump, é um Chabad-Lubavitch que vai ao túmulo do Rebbe, Menachem Schneerson, né, pedir a ele, olha, porque eles consideram o Rebbe uma divindade. Então não se reza para Deus, se reza para o Rebbe. Então eles rezam para o Rebbe pela vitória do Trump. A mesma coisa, o Javier Milei foi eleito e ele vai lá em Nova York ao túmulo, né? Antes da eleição ele vai ao túmulo. Não sei se depois da eleição ele chegou aí, creio que não, mas antes da eleição, é público, é conhecido isso, tem as imagens aí. Ele vai ao túmulo do Rebbe e lá ele vai pedir a divindade ao Rebbe, que o Rebbe, né, é uma encarnação dessa divindade, segundo eles. O próprio Jared Kushner dizia que o Rebbe era o Messias. Então ele vai lá pedir pela sua vitória. Então, para vocês terem uma noção da gravidade, né, do que eu estou falando aqui, que a gente foca muito na questão do comunismo e a gente não vê esse desenho, né, dessa nova direita, que está toda ela em função do Chabad-Lubavitch, que era o caso do Bolsonaro aqui no Brasil também. Mas eu vou explicar isso ainda aqui nesse esquema, vocês vão entender. Então, o movimento majoritário, messiânico, judaico, essa visão teológica, ela parte sobretudo do hassidismo, e o hassidismo vitorioso foi o Chabad-Lubavitch. Bom, então o que é que acontece na Segunda Guerra Mundial? Na Segunda Guerra Mundial acontece uma perseguição feroz, né, do regime nazista contra os judeus do leste europeu, sobretudo. Né? Os judeus são chamados Askenazis, né? São os judeus do leste europeu de língua Yiddish. Né? Esses são perseguidos pelo regime nazista. Depois eles são confinados em guetos, né? Depois eles são transportados para os campos de concentração, né? E onde vão padecer muitos sofrimentos e tal, e muitos vão morrer. Bom, a isso, né, denomina-se Shoah e Holocausto. Qual é a diferença de um termo para o outro? Bom, Shoah é um termo mais utilizado para os judeus e o Holocausto é um termo mais utilizado para os não-judeus. Então aqui já tem um ponto importante, uma pequena diferença entre o termo Shoah e o termo Holocausto. O que significa Shoah? Shoah significa catástrofe ou destruição. Então, o que se passou na Segunda Guerra Mundial com relação ao povo judeu, com a perseguição nazista, foi de fato uma tragédia e uma destruição. Destruição dos bens, destruição das pessoas. Né? E o sentido teológico para os não-judeus é a própria palavra já está dizendo. Holocausto significa sacrifício. Então, na Antiga Aliança, eram as ofertas, né, para o sacrifício de holocausto, era um sacrifício expiatório para poder pagar pelos pecados dos homens, oferecia-se uma vítima, né? Essa vítima tinha que ser destruída e consumida inteiramente.
nós conhecemos, né, pela teologia católica, que o Holocausto, que era feito no Templo de Jerusalém, né, é uma figura daquele holocausto que ocorreria no Calvário, na cruz. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeira vítima expiatória. Quer dizer, morreu pelos nossos pecados, né, na cruz. Então, teologicamente, Shoah representa para o povo judeu uma redenção, mas não uma redenção no mesmo sentido que nós temos a palavra redenção, que é a redenção da nossa natureza decaída pelo pecado original. Mas para o povo judeu não é isso. Redenção significa que após a dispersão deles pelo mundo, depois da destruição do templo e depois, durante o imperador Adriano, é mais ou menos como se... para vocês entenderem isso, precisam entender um pouco da Cabala, daquela árvore da Cabala, né? E vocês vão ver que as 3 esferas são as 3 esferas superiores que compõem o povo judeu. As esferas inferiores compõem os não-judeus. Então, as esferas superiores, que é composta pelo povo judeu, elas possuem em si as centelhas divinas que vêm de Deus, que eles chamam de Ein Sof. Então, todo judeu tem em si uma centelha divina. Os demais povos não têm essa centelha divina, porque eles foram emanados de uma categoria inferior. Então, quando ocorre a dispersão do povo judeu pelo mundo, chamada diáspora judaica, o sentido teológico disso é mais ou menos como se Ein Sof tivesse se dispersado pelo mundo. Entende? Então, historicamente, isso se dá pela dispersão do povo judeu. Então, o Deus está espalhado pelo mundo. Essa redenção ocorre no momento em que essas centelhas divinas se reúnem novamente e formam um Estado político, que é o Estado de Israel, exatamente. Esse é o Estado de Israel. Então, para que isso acontecesse, foi necessário um resgate, ou seja, era necessário que se pagasse de uma maneira, através de um sacrifício expiatório, se pagasse uma espécie de dívida com a divindade, para que essas centelhas divinas se reunissem, ou seja, o povo judeu se reunisse novamente no Estado de Israel, formando assim o Estado de Israel. Essa é uma condição fundamental para se consumar a era messiânica. E é por isso que os judeus que lideraram esse movimento de unificação do povo judeu sob um Estado, isso foi liderado sobretudo pelos sionistas, pelo movimento sionista. É por essa razão que eles entenderam como uma missão coletiva do povo judaico, que eles chamam de Messias ben Joseph. Por que essa referência a José do Egito? Por quê? Porque José do Egito ele vai reunir seus irmãos no Egito, ali naquele período em que ele gozava de muito prestígio junto ao faraó no Egito. Então ele é um fator unificador. Então essa é a função do Messias ben Joseph, reunir o povo no Estado de Israel. E para isso acontecer, se fazia necessário, evidentemente, um sacrifício de uma parcela desse povo. Então, na teologia racídica, eles veem dessa maneira a Shoah, como sendo uma espécie de sacrifício necessário que cai sobre aqueles judeus do leste europeu, que de alguma maneira tinham cedido às pressões de assimilação e tinham se secularizado. Então, para expiar este pecado, seria necessário, então, a eliminação de parte, o número de 6 milhões. Então, ocorrendo essa grande catástrofe, então você tem aí a justificativa teológica para a criação do Estado de Israel.
e o início, propriamente dito, né, da era messiânica final para a vinda do Messias Ben Davi. Para os cristãos, né, por isso que eu dividi o quadro aqui, né, vocês podem ver que eu dividi o quadro aqui, né, judeus, não judeus, né. Para os não judeus, de um modo geral, não só cristãos, mas todos os povos da terra, né, é necessário que se olhe para este evento, a Shoah, não apenas como uma catástrofe, como uma destruição, mas como um sacrifício, né? Daí o nome Holocausto. E a partir do entendimento de que o povo judeu foi sacrificado, né? Reduzido a cinzas nos fornos crematórios, nos campos de concentração, né? Isso deve ser considerado por todos os estados do mundo como uma prova histórica de que o povo judeu tem uma missão sobre a humanidade, tem uma missão de governança sobre a humanidade. E todos os chefes de Estado devem se comprometer com isso, fazendo com que a memória desse sacrifício de 6 milhões nunca seja apagada. Daí vocês vão ver sempre esse termo, né? Nunca mais, essa expressão nunca mais, né? Aqui no Brasil, por exemplo, né? Depois eu vou, numa outra aula, explicar sobre essa participação, né, da Igreja Conciliar, que assumiu, né, essa nova teologia. Por exemplo, o bispo D. Paulo Evaristo Arnes, arcebispo de São Paulo, né, quando escreve aquele livro sobre a ditadura militar chamado Brasil Nunca Mais, ele está usando essa frase aí, né? Nunca mais, era a frase que ficou marcada nos muros lá do Levante do gueto de Varsóvia, né? Que serve, né, como uma espécie de alerta para o mundo todo. Olha, isso nunca mais pode acontecer, né? Então, não esqueçam, nunca apaguem isso da memória. É uma obrigação do chefe de Estado. Por isso, então, você vai ter museu, né, do Holocausto em todas as partes, para que nunca se esqueça disso. Bom, na realidade, o que significa isso? É uma espécie de grande propaganda, certo? Para incutir na memória dos não-judeus, né, algo para substituir uma outra coisa que se pretende apagar. Então, assim, como é que se constrói memória, né? A memória é uma coisa construída com o tempo. Então, a memória histórica é assim que se constrói, né? Você precisa substituir. Então, uma coisa vai entrar no lugar de outra, né? Isso quando se constrói memória, evidentemente, artificialmente, né? Porque a construção da memória, ela se dá com o tempo. Mas se você quer construir uma memória artificialmente, então, né, por exemplo, quando a gente vê numa revolução, né, numa guerra civil, coisa assim, a primeira coisa que se faz é destruir os monumentos antigos e substituir por outros, né? Isso é uma maneira de você apagar uma memória para colocar uma outra no lugar dela. Quando a gente vê esses movimentos aí, né, dessas ações afirmativas, né, dos comunistas, que gostam de fazer isso, né, querer destruir os monumentos cristãos, né, pichar, destruir os monumentos lá do descobrimento do Brasil, por exemplo, né, Pedro Álvares Cabral. Eles querem destruir o quê? Eles querem destruir uma memória para reimplantar uma nova. Então, este movimento todo, que os chefes de Estado todos se comprometeram, é exatamente isso, né? É uma substituição. Se destrói uma memória e coloca outra no lugar. Qual é o principal alvo? A principal memória a ser destruída é a memória cristã. E como é que se destrói memória? Se destrói através dos símbolos. Destruição dos símbolos. Daqueles símbolos que falam muito, né, para a nossa inteligência. Então, se destrói e você suplanta com novos símbolos. Então, o que nós temos aqui, na realidade, né, é uma religião de Estado que se sobrepõe àquilo que era a religião de Estado antes, que era o cristianismo. Agora o cristianismo tende a ser esquecido para que se coloque
como uma religião de Estado oficial, porque todos os estados têm que reconhecer isso, novos símbolos. Então eu fiz aqui nessa tabela aqui, para vocês entenderem, né? Então, de um lado nós temos o noéismo, de outro lado a Igreja Católica. Então, o noéismo supera a Igreja Católica. Por isso que o Concílio Vaticano II, ele é uma etapa, né, para se chegar a esse noéismo. O que vai ser substituído? Então, nós temos os símbolos do cristianismo. Calvário, cruz, Nosso Senhor Jesus Cristo, o deicídio, povo judeu, como autor do deicídio. A substituição é muito simples. No lugar do Calvário, você tem Auschwitz, é o local. No local da cruz, que é um instrumento de morte, você tem a câmara de gás. No lugar de Jesus Cristo, que era a vítima oferecida em sacrifício, você tem o povo judeu. O povo judeu substitui Jesus Cristo. E a partir daqui, o deicídio feito pelo povo judeu contra Nosso Senhor Jesus Cristo é substituído por um novo deicídio. Ou seja, são os cristãos que mataram o povo judeu. Então os deicidas agora são os cristãos, não mais os judeus. Pois não. Deicídio é assassinato de Deus. Tem um homicídio, assassinato de homem. O deicídio é quando se assassina Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo era Deus e homem verdadeiro. Portanto, o assassinato de Nosso Senhor Jesus Cristo é um assassinato de Deus. Certo? Bom, a partir daí, passa a ser um dever, da Igreja Católica e de todos os chefes de Estado promoverem essa nova religião com seus novos símbolos. Agora, voltando aqui para a questão, do racidismo. O racidismo ele se subdividiu, em duas vertentes, o franquismo e o Lubavitch. Mas sendo que um é complementado ao outro. O franquismo de Jacob Frank, ele dizia que para que haja a retificação do mundo na era messiânica, ou seja, a redenção do mundo na era messiânica, é necessário que tudo aquilo que era proibido pela lei passe a ser permitido. É uma espécie de santificação, entre aspas, do pecado. Ou seja, a nova lei passa a ser o pecado. Tudo que é pecaminoso tem que ser lei. Entende? Então, na visão messiânica de Jacob Frank, é preciso promover o pecado. É por isso que a gente vê hoje todos os governos promovendo exatamente o pecado. E é por isso que a gente vê o Papa Francisco hoje, numa luta, uma obsessão para tornar o pecado uma coisa abençoada. Esse é o objetivo. Então, o objetivo da agenda LGBT não é só a aceitação do pecado pelos governos mundiais, mas é, sobretudo, da própria igreja. A igreja precisa assumir essa nova diretriz de que é preciso que o pecado seja instituído como lei. Isso facilita também para os judeus, porque o símbolo que nós sempre tivemos assim, contra o pecado da Igreja Católica, e para os judeus também, que eles querem colocar a raça deles como o rei do mundo, digamos assim, que seria muito mais fácil, porque é uma sociedade sem lei. Exato. Porque o que acontece, Se você promove o caos, se você destrói aquilo que é a base civilizacional, ou seja, se você inverte a noção do que é pecaminoso e do que não é, a sociedade vai para o caos. Não tem como uma sociedade se manter dessa maneira. E aí que entra a vertente racídica Lubavitch, porque eles apresentam a solução, entende? Então eles vêm com uma solução. Se o franquismo promove o caos, o Lubavitch vai promover a ordem, através do que eles chamam de Tikkun Olam, é a retificação final.
Para que tenha essa retificação final, é necessário que tenha o caos antes. Então é por isso que a gente vai ver sempre esse movimento, né, no mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos está lá o Partido Democrata, né, promovendo todo tipo de perversidade moral. Casamento do mesmo sexo, né, aborto, etc, etc. E por outro lado, você vai ter o Partido Republicano, que é ligado ao Lubavitch, que vão vir com uma proposta de civilização judaico-cristã entre aspas, né? Porque a gente sabe que não existe isso, né? É só uma maneira de submeter o cristianismo ao poder, né, oculto. Mas ele se apresenta como uma proposta de solução para o caos. E essa proposta de solução para o caos, apresentada pelo Lubavitch, é a imposição das leis de Noé, das 7 leis de Noé. Essas 7 leis de Noé, se você lê essas 7 leis, você não vê nada assim que provoque preocupação para nós. Né? Só que tem alguns problemas que precisam ser entendidos. Né? E existem as leis de Noé, as 7 leis de Noé, mas existem também uma centena de sub-leis que estão ligadas a elas que a gente não conhece. E uma outra coisa é que a interpretação dessas leis de Noé não cabe a nós. Então não adianta você ler e interpretar, então isso aqui está dizendo isso. Não, não basta isso, porque a interpretação só vai caber aos rabinos. Por que só cabe aos rabinos? Porque eles são das esferas superiores, eles que têm em si a divindade. Então eles é que determinam o que se deve entender dessas leis. Né? Agora, por exemplo, em 2007, durante o pontificado de Bento XVI, né, uma comissão de bispos se reuniu com uma comissão de rabinos, e depois eu vou colocar, né, o link aí no vídeo, e assinaram um documento para a promoção das leis de Noé. Então, o trabalho da igreja hoje é para promover essas leis de Noé. Da mesma forma, né, os países do mundo todo, todos os chefes de Estado do mundo todo fazem isso. É por isso que a gente vê essa força do judiciário, né, do poder judiciário, porque essa coisa vai se dar sob a força da lei. Depois, numa outra aula, eu já expliquei isso lá na minha série Fátima versus Noéismo, né, onde eu coloco que o ponto fundamental das aparições de Nossa Senhora de Fátima, os erros da Rússia, o racidismo, o noéismo, né, o Concílio Vaticano II. Esse era o ponto fundamental. E por isso que Nossa Senhora aparece em 1917, porque ela vai dizer que os erros da Rússia serão espalhados pelo mundo, se não fizer a consagração. A consagração não foi feita. E a partir de 1950, com o Rebbe, né, Menachem Schneerson, foi que esse movimento se espalhou pelo mundo. Se vocês fizerem uma pesquisa sobre o movimento Lubavitch, a partir do Rebbe, do 7º Rebbe, vocês vão ver que foi ele que organizou tudo para que o movimento Lubavitch se espalhasse por todos os governos do mundo, de tal modo que hoje eles controlam todos os governos do mundo. Faça uma pesquisa no próprio site deles e vocês vão ver isso. Você não vai ver um chefe de Estado desses que não tem uma foto do Rebbe no seu gabinete ou que não tem uma foto junto com os racídicos. Eles controlam todos os governos do mundo. Né? Então, os franquistas promovem o caos através da degeneração moral, através do pecado, e você tem, né, os racídicos Lubavitch que vem com a proposta de paz para a humanidade através das leis de Noé. Segundo eles, é o único meio da humanidade ter paz nesse mundo, é se submeter a essas 7 leis de Noé. Então, na essência teológica, este aqui é o problema do Concílio Vaticano II. O problema do Concílio Vaticano II é esse. Né? Foi feito pelos modernistas, pelos liberais, sim, eles fizeram, né, uma espécie de salada teológica para que tudo isso passasse, para que isso não ficasse claro. Né? Mas você precisa entender o contexto todo da história política, econômica, social
sobretudo teológica, dessas duas religiões, né, para você entender de fato o que foi a coisa. Então, a coisa agora, né, está muito perto, né, de alcançar o seu objetivo. Né? Está muito próximo de alcançar esse chamado governo mundial, né, que vai ser regido pela religião judaica, e os outros povos da terra vão estar submetidos aos rabinos, que vão ditar para eles o que se deve fazer, o que um não-judeu deve fazer para viver nesse mundo. Né? Este aqui é o sentido da coisa. Agora, quando a gente percebe, né, que a própria Igreja Católica, a partir do Concílio Vaticano II, assumiu para si esse projeto, porque você vai ver o projeto Lubavitch e franquista, né, dentro da ONU. Então, aquela imagem do Paulo VI na ONU, né, significa isso, né? Significa que agora, né, nós vamos seguir essa determinação. As imagens dos papas que vão ao Muro das Lamentações, em Jerusalém, aos papas que vão a Auschwitz, né, representa essa construção dessa memória que substitui o cristianismo por essa nova religião. É por isso que João Paulo II, quando foi a Auschwitz, em 1979, a frase que ele diz é: Auschwitz é o calvário da humanidade. Entende o que significa essa frase? Né? Então, a partir daí, nós temos o surgimento de uma era, né, que não vai ser nada boa para nós, não vai ser nada boa para nós, porque se isso se consumar, se não houver, né, uma intervenção de Deus, se isso se consumar, até por castigo, a nossa traição a Deus, né, a nossa apostasia, se isso se consumar, o futuro não será nada bom. Não será nada bom. Basta estudar o que se prevê para os não-judeus, o que eles preveem para nós. Né? Simplesmente aqueles que quiserem permanecer cristãos serão decapitados, porque isso prevê na lei de Noé, né, a pena de morte por decapitação para aqueles que forem idólatras, como nós somos, né, cristãos, ou seja, nós temos nosso Senhor Jesus Cristo como Deus e homem verdadeiro. Para eles nós caímos no pecado da idolatria, que é o pecado mais grave contra Deus. E, portanto, nós somos réu de morte e morte por decapitação. Né? É por essa razão que na Revolução Francesa a guilhotina foi um instrumento, né, de execução, porque era uma espécie de laboratório, né, para se cumprir, né, esse preceito dessa lei que está prevista por Maimônides, né, o grande Maimônides, foi quem escreveu sobre isso, né, que aquele que não cumpre as leis de Noé, ou viola um dos mandamentos da lei de Noé, deve ser morto por decapitação. Nos Estados Unidos a gente sabe que tem, né, deputados que estão propondo que se utilize a guilhotina para a aplicação da pena de morte. E a gente sabe que, estranhamente, no governo Obama comprou-se, né, uma quantidade imensa de guilhotinas, né, que estão lá nos campos da FEMA. Então, o que são os campos da FEMA? Os campos da FEMA são campos para socorrer pessoas em caso de catástrofe, terremoto, furacão, essas coisas que acontecem com alguma frequência lá nos Estados Unidos. Então, você tem uma área, né, muito grande, muito vasta, com vários galpões para poder abrigar pessoas. Mas a pergunta que a gente faz é por que é que nesses campos da FEMA tem guilhotina? Se aquilo ali é para poder abrigar pessoas que estão fugindo de catástrofes naturais, né? Para que guilhotinas ali? Então, são coisas que a gente pode começar a pensar, né? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.